Olá, boa noite. Sejam bem-vindas aqui a esta novena ao Feminino Sagrado com Santa Maria Madalena. E junto com Santa Maria Madalena nós vamos trazer aqui um olhar para as pedras de Santa Edgarda. Aliás, eu diria até que é um olhar das pedras de Santa Edgarda para o Feminino Sagrado, que é o tema desta novena. Nesta novena, nós vamos tratar um tema muito importante, sobretudo para nós mulheres, embora o feminino sagrado é algo que esteja profundamente enraizado nas mulheres de uma maneira muito mais forte e nos homens também. Nós somos seres que nós possuímos tanto o feminino quanto o masculino sagrado, que são dois aspectos, duas naturezas, porque aqui eu não estou falando de gênero, mas estou falando de força divina que age sobre nós, e essa força ela vem sendo muito confundida, muito traída, muito pisoteada nos nossos tempos. Nós como mulheres, lembrando aqui desse feminino sagrado que vem de Deus, por isso ele é sagrado, senão não o seria, precisamos resgatar essa força em nós, que já há muito tempo vem sendo machucada. Todos nós, pela nossa própria vivência, temos histórias de momentos onde esse feminino falhou. Falhou porque nós o confundimos ou aprendemos de maneira errada, e também porque nós trazemos na nossa própria história a história dolorosa e triste de várias mulheres de nossa linhagem, de nossa árvore genealógica. É por isso que quando nós começamos essa novena, eu digo que nós não começamos uma novena para o nosso feminino sagrado apenas, mas nós tocamos todas as mulheres da nossa história. Aquelas que vêm conosco já pelo nosso sangue, aquelas que vêm conosco na nossa história pelo coração, aquelas que estão ao nosso redor hoje, aquelas que virão de nós ou já vieram de nós e que são o nosso futuro. Esse feminino sagrado que vem aqui nessa imagem, nessa beleza de Santa Maria Madalena, nós vamos entender um pouquinho dele cada dia mais de uma maneira concreta, pela conversa que vamos tendo durante esse tempo de novena, mas também de uma maneira muito subjetiva, pois interior, porque é uma parte que só nos pertence a nós. Há uma parte que, quando é curada, ela vem a partir do nosso entendimento de vida, da nossa experiência, daquilo que nós entendemos na nossa linha de vida. E essa é a ação que é subjetiva, porque eu não sei o que você viveu. Você não sabe o que eu vivi. O Espírito Santo, sim. Santa Maria Madalena, sim. E é justamente ali que, pela união de todas nós em oração, haverá uma diferença. E junto com essa diferença, nós trazemos aqui as pedras de Santa Edgarda, que hoje é aquela escolhida, né? Que essa que eu escolhi para abrir essa história, é justamente o rubi. O rubi e a granada, que vocês vão ver ali, que eu trouxe para vocês, como pedra de Santa Edgarda. Vamos começar então falando um pouco de Santa Maria Madalena, que eu não vou me estender aqui, tá? Porque nesse canal já tem aqui um vídeo que eu aconselho vocês depois a assistirem, eu vou deixar, tá, o link na descrição, e ali vocês poderão saber um pouco mais dela, da pessoa e da santa que ela é, e a tradição da qual eu participei muito, que faz parte da minha história, porque eu fiz todo o caminho de Santa Edgarda no sul da França, que é justamente a tradição provençal. Ali vocês poderão ter acesso mais profundamente a essa história, que é uma tradição da igreja, né? E que é uma tradição que aqui no sul da França é realmente um ponto importante dentro da veneração a Santa Maria Madalena. Essa santa, essa mulher, ela está muito ligada ao feminino sagrado, justamente pelo fato dela ser mulher. E eu não quero dizer com isso que nós não temos grandes santas na igreja, longe disso,
é justamente que Santa Maria Madalena ela está no fato de apenas ser mulher. E quando eu falo esse apenas, não é pejorativo. Nós vamos ter belíssimas santas, como Santa Bernadette, Santa Hildegarda, Santa Rita, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, e cada uma vai trazer ali uma história, onde algumas foram religiosas, outras foram mães, outras foram esposas, outras foram filhas. Mas Santa Maria Madalena foi apenas mulher. E é justamente por isso que o feminino sagrado está tão particularmente ligado a ela. É como se ela fosse o pilar do feminino sagrado dentro da igreja para todas as outras mulheres e para nós. Hoje nós vamos pedir que Santa Maria Madalena venha com toda a sua força, toda a sua beleza feminina, e desse feminino que é um feminino puro, ele não é corrompido e nem confundido, sobre nós e sobre as mulheres que vieram antes de nós, aquelas que estão ao nosso redor e aquelas que virão depois, como frutos saborosos que nós esperamos deixar. Mas antes de começar esse tempo de oração, eu queria entrar aqui então, trazendo o olhar da pedra. E hoje a pedra que eu trago para vocês é o carbúnculo. Esse nome diferente era um nome muito conhecido na Idade Média, muito comum na Idade Média, mas que se perdeu com o tempo. O carbúnculo até então era uma pedra vermelha e era só isso mesmo, uma pedra vermelha. Ou seja, qualquer pedra vermelha, até um período da Idade Média, só era carbúnculo, não tinha outro nome, não tinha rumbi, não tinha granada, não tinha outro nome, era só isso. E é justamente esse o nome que Santa Hildegarda vai usar na obra dela. Porém, o que eu trago aqui para vocês é um pouco diferente da utilização que Santa Hildegarda vai trazer ou do que ela fala nos escritos em relação ao carbúnculo. Porque eu vou abrir esse dia de hoje trazendo o simbolismo da pedra carbúnculo ligado a Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, para a Idade Média, inclusive, foi uma santa extremamente venerada. A veneração dela chegou a ser tão grande que ela foi até mais venerada do que a Virgem Maria, num período da Idade Média. E ligou-se muito a ela a cor vermelha, a cor da sensualidade, porém também a cor do sangue de Cristo, porque ela esteve presente na paixão. Esses dois aspectos se misturavam, e é justamente por isso que entra aqui o rubi. Quando se tratava de Santa Maria Madalena e se tratava desse olhar do feminino, o rubi era justamente a pedra escolhida para essa representação simbólica de Santa Maria Madalena durante um certo tempo. Eu vou trazer só o rubi porque o carbúnculo não fazia parte desse simbolismo de Santa Maria Madalena. O carbúnculo que eu falo aqui, no caso, me perdoem a palavra, eu me confundi um pouco, mas o carbúnculo que eu quero dizer aqui é a granada que não fazia parte desse simbolismo de Maria Madalena, porque carbúnculo era qualquer pedra vermelha, eu falei isso para vocês. E a granada estava mais ligada ao sangue do dragão, a outras histórias. O rubi já tinha esse aspecto feminino e era uma pedra extremamente apreciada pelas mulheres. Então, nós abrimos hoje essa novena com essa beleza do rubi, essa beleza vermelha do rubi, essa cor que tem uma simbólica na história de Santa Maria Madalena, não apenas pela representação do feminino, da sensualidade, que muitas vezes é ligado a ela, né, por essa cor, mas justamente porque essa cor, como eu disse, ligava ao sangue do Cristo. E é um outro aspecto que vem da tradição de Santa Maria Madalena, que é a história do ovo. Eu não sei se vocês já ouviram falar essa história, mas que Santa Maria Madalena, após a decisão de todos os apóstolos de partirem para um tempo de evangelização, ao qual muitos deles perderam a sua vida, né? Porque afinal de contas
eles se tornaram mártires, ela também foi uma que seguiu a estrada. Mas Santa Maria Madalena não podia fazer como os apóstolos, ela não podia simplesmente pegar a estrada e tá tudo bem. Vou fazer como os homens daquela época, isso era muito perigoso para ela, que era uma mulher. Embora eu não acho que tenha mudado muito hoje. E ela decidiu, então, ir ver o imperador em Roma. Ela estava decidida a ver o imperador em Roma para contar-lhe a grande novidade, que era a ressurreição do Cristo. Se hoje isso para nós é algo claro, naquela época era algo realmente impossível de até acreditar. E muitas pessoas não acreditavam. Então, Santa Maria Madalena, ela partiu para Roma, extremamente bela, porque ela não poderia se apresentar diante do imperador de qualquer maneira. Então, ela se fez extremamente bela, as melhores roupas, as melhores joias e muitos rubis que estavam ali enfeitando toda a sua beleza, e conseguiu facilmente entrar, então, diante, no palácio do imperador e estar diante da sua presença. E ela contou não apenas para Tibério, que era o imperador na época, que o Cristo tinha ressuscitado, mas ela também contou isso para todos os nobres que estavam ali, que ficaram surpresos. E foi então que eles disseram: isso não é possível. E Tibério disse: eu só acredito vendo um ovo mudar de cor. Essa é uma versão. A outra, Tibério disse: eu só acredito vendo um ovo ficar em pé. Então vocês vão hoje encontrar na iconografia de Santa Maria Madalena dois ícones, duas imagens, onde uma delas, Santa Maria Madalena segura um ovo vermelho e na outra iconografia, Santa Maria Madalena segura um ovo branco, porque aquele ovo representa que ele ficou em pé. E o ovo vermelho significa que além dele ficar em pé, ele mudou de cor. Então essa é uma tradição que existe dentro da igreja, que eu contei rapidinho para vocês, né, sem muito detalhes, isso fica para uma outra vez, para trazer aqui a força, né, dessa mulher em cima das histórias que nós temos. As histórias nos constroem quando bem utilizadas. Até para que vocês possam, durante esses 9 dias, resgatar as histórias das mulheres da sua família, daquelas que trazem o feminino sagrado que ali precisa ser resgatado por você. Vamos então aqui iniciar um tempo de oração. Um tempo de oração junto a Santa Maria Madalena, e nesse tempo de oração entender a nossa própria história, aprender e também permitir-se curar e permitir-se mudar, passar pelo processo de metanoia, ou seja, essa profunda transformação alinhada com Deus, que foi o que viveu Santa Maria Madalena. Então aqui todos nós, unidos em oração, vamos então chamar a presença de nosso Santo Anjo da Guarda, mas também chamar a presença de Santa Maria Madalena para orar junto conosco. Nos colocamos na presença do Senhor, na presença de Santa Maria Madalena, de nosso Santo Anjo da Guarda. É uma presença que já começa na própria estrutura do nosso corpo, na nossa própria posição diante da oração, diante da Santa Presença. E vamos orar neste primeiro dia, que abrimos com o Cântico dos Cânticos. E por quê? Porque o Cântico dos Cânticos é aquela força, aquela beleza de texto que, embora tenha sido escrito por Salomão muitos anos antes de Santa Maria Madalena, tem uma ligação tão forte com ela que foi-lhe dedicada. No dia 22 de julho, na sua homilia, é o Cântico dos Cânticos que é lido para ela, em sua honra. E o Cântico dos Cânticos é um texto que só ele merece
todo um estudo, toda uma novena sozinho, porque ele é muito simbólico, mas ele é muito feminino. Ele é uma ode a essa beleza do sagrado feminino. Então nós começamos com ele, este tempo de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quem é esta que surge como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Assim é o feminino sagrado e a força que cada mulher carrega em si. Alva como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. E todo este poder vem de Deus. Santa Maria Madalena, querida santa e irmã, querida santa e amiga, exemplo do feminino sagrado. Pedimos que por vossa intercessão todas as preces pela cura do feminino sagrado neste mundo cheguem ao Altíssimo e sejam atendidas. Há muito tempo o feminino sagrado é pisoteado e distorcido pela perversão do maligno. Temos plena consciência de que o que vem do Senhor é apenas amor e sabedoria. Tudo que se afasta do amor é dor, desilusão, sofrimento, ignorância ou mentira. E é isso que tem acontecido com o feminino sagrado em nossos dias. Meu Deus, pela intercessão de Santa Maria Madalena, tende misericórdia do feminino nesta terra e dos vossos filhos e filhas que sofrem desesperadamente pelo ódio e pela incompreensão que têm sido armas do inimigo. Assim como a confusão, a ignorância e a violência, restitui o sagrado em nosso feminino e em nossas vidas. Amém. Santa Maria Madalena, que o Senhor permita, por vossa sábia intercessão, que sejamos instrumentos de cura, ajuda e harmonia para o feminino sagrado neste mundo e dentro de cada um de nós, sempre segundo a vontade de Deus. Pedimos também que esta cura se realize em nós, em nossas famílias e em todos aqueles que tanto precisam dela por meio do Altíssimo. Santa Maria Madalena, obrigada por nos acompanhar nestes 9 dias em que estaremos unidas em oração. Desejamos firmemente que vossa presença seja constante em nossas vidas e vá muito além desses 9 dias. Obrigada por vosso amor e caridade para conosco, para com os nossos e para com todos aqueles que trabalham em prol do verdadeiro feminino sagrado e de seu equilíbrio na humanidade, no mundo e em cada uma de nós. Que a cura sobre as feridas do feminino sagrado de cada orante aqui presente seja uma realidade em suas vidas, em suas famílias e em todas aquelas que vierem depois de você. Amanhã nós vamos nos encontrar ao vivo, neste mesmo horário, para um tempo de conversa e um tempo de oração. Fiquem todas na santa presença de Santa Maria Madalena.